Muito bem. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Gil e a presença de todos vocês nessa noite. Meu nome é Caroline, eu sou enfermeira desde 2019. Desde a enfermagem, eu sempre gostei de saúde mental. Eu acabei fazendo uma das pós em enfermagem, saúde mental e psiquiátrica. Hoje, eu estou indo para o 8º semestre de psicologia. Eu faço também pós em psicanálise clínica. Eu trabalho no SUS, eu sou cuidadora em saúde mental, e a palestra de hoje vai ser com base na minha visão e nas coisas que eu vivi sendo cuidadora em saúde mental do SUS. E além disso, eu também sou estagiária aqui na Startup PC. Eu faço os atendimentos psicológicos e com supervisão em psicanálise. Bom, então, eu gostaria de começar a palestra falando um pouquinho fazendo uma pergunta para vocês, que inclusive eu posso deixar o chat aqui aberto, vocês podem ir interagindo comigo, fiquem à vontade para ir participando. Então, a primeira pergunta que eu faço é para a gente refletir um pouco sobre essa questão do CAPS. Quando alguém fala CAPS, qual a primeira imagem ou a palavra que aparece na cabeça de vocês? Que normalmente, pode passar, por favor. Normalmente, quando se fala em CAPS, as pessoas associam a loucura, internação, e fazem principalmente aquela piada: ai, fulano fugiu do CAPS, CAPS é lugar de doido. Então, sempre traz essas questões de piadas. E essa temática me surgiu porque eu venho acompanhado, a partir, acho que de 2024, 23, o grande boom que o CAPS teve na internet. Mas foi um boom de forma negativa, porque começaram a fazer vídeos, comentários de formas negativas sobre o CAPS e sobre os usuários dele. Talvez, assim, muitas vezes, né, essas associações, elas não são por conta de maldade, mas pelo desconhecimento sobre o que realmente acontece no CAPS, sobre o que o CAPS é. Quando eu assumi o meu cargo, eu notei que muitas pessoas, quando eu falava, eu trabalho no CAPS, as pessoas ficavam, nossa, no CAPS, então você trabalha com doido? Você vê muito doido surtando? Vocês internam ele lá, eles são amarrados? E não é bem assim. Não é assim que acontece. Pode passar. Próximo slide, por favor. Mas então, como realmente é? O que é o CAPS? Como que ele funciona? O CAPS, a sigla significa Centro de Atenção Psicossocial. Ele é um serviço do SUS voltado para atendimento de pessoas com sofrimento psíquico. Diferente do que as pessoas ouvem falar, não é um lugar de isolamento, muito pelo contrário. Lá é um espaço de acolhimento, de cuidado e acompanhamento das pessoas no seu território e na sua comunidade. Existem alguns tipos de CAPS. Eu, por exemplo, eu trabalhava no CAPS AD. O CAPS AD, ele é para álcool e outras drogas. Então, ele é só para pessoas que utilizam álcool, cocaína, crack, maconha. O cigarro, já não. Aqui, pelo menos no CAPS, na minha cidade, a gente não atende questões somente de cigarro. Aqui é encaminhado para atenção básica, porque daí tem um grupo de tabagismo, tem acesso aos medicamentos mais fácil do que passar por todo um processo ali. Então, questões com cigarro não são atendidos no CAPS daqui. Temos também o CAPS infantil, o CAPS-IJ, que é o infanto-juvenil, que atende crianças e adolescentes. Eu tive também uma rápida passagem por lá, é porque eu fui transferida. Hoje, atualmente, eu não estou mais no CAPS, eu trabalho na residência terapêutica. E o CAPS infantil daqui, ele atende crianças acima de, se eu não me engano, acho que é 7. Posso estar errada, mas se eu não me engano é 7. 6, 7 anos até os 17,5, que daí ele já vai fazendo essa transferência
para o CAPS de referência onde a pessoa mora, porque o CAPS ele atende conforme a região em que a pessoa mora. Então, nós temos os CAPs 1, 2 e 3. Perdão. A diferença, geralmente, é a questão da complexidade do serviço e a quantidade de pessoas que o CAPS atende. E o CAPS 3, ele é um serviço que ele é 24 horas. Então, se a pessoa chegar durante a madrugada, ela vai receber o acolhimento, ela vai receber toda essa atenção necessária, independente do horário. Então, ele funciona final de semana, feriados, de madrugada. E, além disso, o CAPS, ele trabalha com a reabilitação psicossocial e reinserção social, que, inclusive, é a maior função do meu cargo de cuidador em saúde mental, que é a reabilitação e reinserção da pessoa em sociedade. Então, ou seja, o objetivo não é apenas a gente reduzir os sintomas. Então, perdão. Então, quando o paciente chegava lá pra gente, a gente não falava, ai, você não vai mais usar crack, não vai mais usar tal coisa. Então, a gente não tá ali pra fazer uma sessão bruta do uso, mas a gente trabalha com redução de danos, ajudando a pessoa a retomar a autonomia dela, fortalecer as relações desde a família até os espaços, as comunidades, fazendo que eles voltem a ocupar esses espaços. Então, ao longo da apresentação, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como isso acontece no dia a dia. Pode passar, por favor. Então, a gente vai um pouquinho da história aqui de como que o CAPS surgiu, um pouquinho da história. Então, como que era antes do CAPS? A gente tinha os modelos manicomiais, que é daí que vem as questões das pessoas falarem de estar preso, de estar amarrado e tudo mais. Porque antes disso, durante muitos anos, esse modelo de saúde mental era baseado no modelo hospitalocêntrico, onde as pessoas em sofrimento psíquico, elas ficavam afastadas da convivência social e, frequentemente, elas permaneciam internadas por longos períodos. Inclusive, muitas das ideias que vimos, que a gente vai ver hoje, fazem essa associação com saúde mental. E um exemplo desse modelo manicomial anterior era o hospital, que inclusive fechou, se não me engano, o de Barbacena, que ele teve uma grande repercussão na história da saúde mental aqui do Brasil. Então, a partir da década de 70, começou a reforma psiquiátrica, onde surgiu um movimento que defendia uma forma mais humana de cuidado, baseado no direito, na autonomia e na convivência em comunidade dessas pessoas em sofrimento mental. Pode passar, por favor? Então, esse movimento, ele ganhou mais força com a Lei 10.216 de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. Essa lei, ela garantiu direitos às pessoas com transtornos mentais e fortaleceu a substituição progressiva no modelo centrado em hospitais psiquiátricos por serviços comunitários. E é nesse contexto que o CAPS acaba surgindo, ele começa a tomar força, ele começa a ser divulgado e fortalecendo esses vínculos e a inserção social dos pacientes. Então, ou seja, o CAPS, ele não surgiu por acaso. Ele teve um porquê, ele teve um contexto histórico, trazendo uma nova forma de pensar e de cuidar desses pacientes. Pode passar, por favor. A luta antimanicomial, ela tem um grande marco na nossa história da saúde mental, porque ela surgiu para questionar as práticas de exclusão e violação dos direitos que aconteciam em hospitais psiquiátricos. O principal objetivo dela era defender que as pessoas em sofrimento psíquico
continuassem sendo vistas como pessoas, tendo dignidade, tendo direitos e uma forma de viver fora desse hospital. E uma das principais conquistas desse movimento foi justamente o CAPS. Pode passar. Então, aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo, porque às vezes falando que a gente não consegue ter uma dimensão que faz pouco tempo isso, que hoje a gente está em 2026, mas se a gente olhar nessa linha do tempo, a gente acaba vendo que não faz muito tempo que começou todas essas mudanças, essas leis, essas questões. Então, quando a gente coloca isso em sequência, a gente vê que o processo, ele é relativamente recente. Então, essa mudança na legislação, nos serviços, nas políticas públicas, vem vindo nesses últimos anos. Mas e a mudança cultural? E as pessoas? Como que as pessoas, a sociedade, até mesmo os pacientes, como que eles enxergam isso? Como eles enxergam os CAPs, a sociedade enxerga? Pode ir para o próximo. Bom, então, depois de tantos avanços com a sociedade, como que a sociedade enxerga as pessoas em sofrimento psíquico? O preconceito ele ficou no passado ou a estigma ainda aparece? Então, aqui, ele é o ponto principal da palestra, que é a questão do estigma. Como que a sociedade, como que as pessoas veem o CAPS hoje? A partir disso, eu acabei fazendo uma pesquisa que, inclusive, não foi difícil de fazer, infelizmente. Eu fui nas redes sociais e escrevi CAPS. E quando a gente faz isso, aparece inúmeras postagens, inúmeros comentários, várias e várias coisas das pessoas falando sobre o CAPS. Aí pode passar, por favor? Então, aqui tem um exemplo de postagens. O que mais chama atenção é essa fugiu do CAPS, que é uma palavra, uma frase, né, que sempre a gente vê nas postagens. Então as pessoas, elas fazem vídeos, fazem músicas, relacionando como se o CAPS fosse um manicômio, ainda tivesse essa questão manicomial, onde as pessoas ficassem presas. Por isso que vem, fugiu, porque esse fugir vem deles enxergarem as pessoas presas, mas não é o que acontece. Pode ir pro próximo. Aqui eu peguei algumas falas em que as pessoas trazem nessas postagens, nesses vídeos, falando que meu medo é estagiar na psiquiatria e me internarem lá. Hoje me senti no intervalo do CAPS. Devo me preocupar? Se o governo sustentasse minha necessidade igual sustenta os usuários do CAPS, eu também não trabalharia. Então, aqui a gente enxerga os comentários que essas pessoas fazem. Quando a gente observa isso, fica a impressão de que o CAPS é um lugar estranho, que diante dessa realidade, as pessoas viram motivo de piada. E pode ir para o próximo, por favor? Diferente desses comentários negativos, que são muito fáceis de achar, os positivos foi muito difícil. Eu procurei. Eu, inclusive, achei 4, que são mais recentes, inclusive. E eu achei até interessante, vou ler aqui com vocês. Nesse comentário, a pessoa diz: hoje fui pro CAPS, porque um amigo meu também começou a ir e eu já estava querendo de trocar de psicólogo. Eu gostei bastante até. As pessoas lá são muito amorosas e gentis. Fiz amizade com uma menina de 13 anos que começou a me elogiar muito, falar que amou minhas presilhas e que me chamou de linda. Amei. Então, essa é uma das propostas do CAPS, é a interação não só
com a sociedade, mas dos pacientes em si, deles verem que tem outras pessoas também em sofrimento psíquico, fazer esses vínculos, essas amizades. Tem outro também que eu achei interessante. Ontem, depois do meu atendimento no CAPS, cheguei em casa e nem senti falta de beber, fumar, parece que vim leve. Porque esse intuito é a pessoa conseguir ir aos grupos, conseguir falar o que passa, o que está sentindo. Ou, às vezes, a pessoa nem participa. Muitos pacientes, eles acabam não falando por conta de vergonha e tudo mais, então eles ficam quietinhos ali. Mas no que a pessoa ouve, às vezes a história dela é a mesma história do que a pessoa está falando. Então ali acaba completando, se identificando. E um outro comentário também, só para a gente finalizar essa parte aqui, que é: eu já brinquei assim, mas percebo que hoje esse tipo de narrativa, mesmo que bem-humorada, torna o CAP sinônimo de louco. Muita gente acaba tendo resistência ao tratamento por conta desse tipo de pensamento. Mas se a gente pensar essa questão de, eu brincava, eu vi até comentários falando de que, eu conheci o CAPS a partir dessas brincadeiras, desses memes. Ou então, a pessoa falou depois que, mas isso aqui é bom, porque acaba trazendo uma visibilidade. Mas é certo esse tipo de visibilidade para o CAPS? Como as pessoas, os pacientes, até mesmo os funcionários se sentem vendo esse tipo de postagem, esse tipo de comentário sobre isso? Então, por isso, eu vim mostrar para vocês como que funciona o CAPS, como ele realmente é por dentro. Então, pode passar o slide, por favor? Então, o CAPS na prática. Como ele acontece? A gente tem o CAPS, ele é portas abertas, que quer dizer que você não precisa de um encaminhamento, você chega lá e você passa por uma instrução, por um atendimento, passa pelo acolhimento. Então, lá no CAPS AD, a gente passava o paciente pelo acolhimento. Então, no acolhimento, a gente fazia algumas perguntas para poder preencher a fichinha, coletar alguns dados. Como era de álcool e drogas, a gente perguntava principalmente sobre as questões das substâncias que a pessoa usava, qual que é a quantidade, a frequência, se já tinha tido alguma internação. E uma das perguntas muito importantes era a questão de ideação suicida e a de autolesão. Porque todos os pacientes que passam pelo acolhimento, eles são colocados como leve, médio e grave. Porque este recorte faz com que a gente consiga direcionar e fazer um PTS, um projeto terapêutico, melhor para o paciente. Porque quando o paciente ele é grave, a gente, a gente encaminha o paciente para atendimento individual. Então, ou ele passava com um psicólogo, ou passava com um terapeuta ocupacional para fazer esse atendimento individual. Caso não, se fosse um caso médio ou leve, eram feitos encaminhamentos para os grupos. Então, esse PTS, ele é um plano de cuidado individualizado e a equipe vai pensando conforme a necessidade daquela pessoa, quais estratégias, quais grupos encaminhar. Então, depois, a pessoa é agendada um psiquiatra para ela passar com o médico, para ver se tem a necessidade de um medicamento, ou até mesmo de uma internação. Na internação, lá no CAPS, são feitas apenas as internações se a pessoa quiser, contra a vontade dela, se a família vier falando, e acontecia muitas vezes de chegarem falando, eu preciso internar meu filho, eu quero internar meu filho, a gente não interna, é só feito a internação. Se a pessoa fosse lá, passasse no acolhimento, a gente conversava com ela, perguntava por que você quer ser internado, o que está acontecendo, e como lá é um CAPS de álcool e drogas, geralmente era por conta do consumo muito, muito grande das substâncias. A pessoa estava
muito intoxicado. Então, eles acabavam indo para essa internação e lá eles ficam 30 dias, se eu não me engano. E nesses 30 dias eles podem ligar para a família, eles podem ir embora, se eles falarem, ai, não quero. Então, até mesmo desse lugar eles não ficam presos, eles não estão mantidos lá contra a vontade deles. Bom, além disso, tem as atividades comunitárias, porque o CAPS ele não se limita às quatro paredes. O CAPS ele existe fora delas, ele é extramuros. Então, muitas das vezes a gente acaba levando os pacientes em cinema, em parque aquático, faz piquenique, leva a museus, exposições, porque a gente tem essa questão da reinserção. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo ano passado, que eu levo muito isso, foi quando chegou as minhas férias. Eu ia entrar de férias, e quando a gente vai entrar de férias, a gente avisa os pacientes, porque senão eles acham que a gente vai e não volta mais. Então, a gente fala, olha, eu vou entrar de férias, mas eu volto. Então, eu tava falando com o pessoal lá do grupo que eu conduzi, e falou, olha, vou entrar de férias, tudo mais. E nisso o paciente chegou e falou assim, ah, e aí, você já tem planos para as férias? Vai fazer alguma coisa? Eu falei assim, ah, não sei. Mas na terça-feira eu vou no cinema, à tarde, vou dar uma passeadinha no shopping. E ele falou, ah, cinema. Faz tempo que eu não vou. Sinto falta de ir no cinema. E eu achei estranho, porque muitos dos pacientes, eles estão em situação de vulnerabilidade social. Mas esse paciente em si, ele tem condições. Eu achei estranho, falei, ué, mas por que que você não vai no cinema? E ele falou que ele tem vergonha das pessoas, porque ele fala que ele se sente julgado, que as pessoas vão olhar para ele e vão falar: "Ah, olha ali o drogado, olha ali o que usa o crack". Então ele falou que ele sente vergonha das pessoas. Então, o julgamento, a estigma vem também dos usuários, vem também dos pacientes. Então, essas atividades é para também fazer com que o paciente assuma esses lugares, que eles participem do que acontece na comunidade, de que eles participem do que acontece na cidade. Bom, os grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos, no CAPS, temos lá bastante grupos. Os grupos, eles não são voltados apenas às questões com álcool e drogas. Eles têm esses grupos, né, principalmente para quem está iniciando o tratamento e para quem está retomando o tratamento. Mas, além desses, temos o grupo comunitário, que ele é um grupo aberto. Então, por exemplo, você está passando na frente e fala, nossa, quero conhecer o CAPS. Tudo bem, você pode entrar e conhecer e participar desse grupo. Ele é um grupo para paciente, para familiar, para comunidade, para quem se interessar e quiser conhecer o CAPS. Então, a gente tem esse grupo comunitário. Temos também o grupo de mulheres. Ele é um grupo muito interessante porque uma a grande maioria, uma grande quantidade de pessoas desses pacientes são homens. Então, às vezes, a gente está lá no grupo, são 19 homens e uma mulher. Então, às vezes, essa mulher pode ficar constrangida, inibida de compartilhar alguma coisa. Então, o grupo de mulheres é só para mulheres. As pessoas também que conduzem esse grupo são mulheres. Então, toda semana tem esse grupo para elas. Temos também o grupo de família. Enquanto o paciente está lá no grupo dele, tem ao mesmo tempo, simultaneamente, o grupo de família. Então, a família ela vai lá para conhecer o CAPS, para saber sobre o tratamento, para entender como que funciona, questão de medicações, o que o serviço oferece, como que é essa atenção que a gente tem com o paciente.
Um outro grupo também muito interessante, que eu não sei se hoje ainda tem, eu acho que não, mas era o grupo de geração de renda. É um grupo do pessoal da TO, onde inicialmente eles começam a participar de um outro grupo, que eu não vou lembrar o nome, eu tentei lembrar, mas eu não lembrei. Então, nesse grupo, eles faziam crochê, bordado, pintura, coisas mais artísticas. E chegava nesse grupo de geração de renda, essas pessoas que estavam participando há muito tempo, que gostavam de fazer, eles começavam a produzir para vender. Então, chegava uma época que já tinha um grande material, o CAPS ele organizava um bazar. E daí, nesse bazar, o dinheiro era todo direcionado para os pacientes. E também, se eu não me engano, acho que uma parte ia para o próprio CAPS, porque o pessoal faz muita festinha lá, principalmente agora na festa junina, é sempre um grande evento. A festa junina que tem no CAPS, todo mundo ama, o pessoal fica ansiosíssimo o ano inteiro para chegar a festa junina. Eles amam, amam, amam. Pode passar, por favor. E eu vou falar agora dos grupos que eu fazia. O primeiro grupo que eu assumi foi o grupo de jogos. Quando eu assumi o grupo de jogos, era uma situação bem triste, porque tinha um paciente, que era um senhorzinho que ele ia toda semana e eu ficava com a minha dupla jogando dominó de bichinho. Então, toda semana a gente ficava no dominó, dominó, dominó. E eu cheguei pra minha dupla e falei, não aguento mais jogar dominó. Falei, vamos fazer alguma coisa, porque a gente tá tendo um espaço, a gente tá tendo tempo. Vamos fazer alguma coisa para trazer mais pacientes, porque tem paciente que fica o dia inteiro aqui, vamos trazer eles para participar, pra fazer alguma coisa. Então, nisso eu comecei atrás de jogos para estar fazendo com eles. E um que eles amam, 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 é bingo. Eles amam bingo, então a gente sempre procurava alguma coisinha para colocar de brinde para eles. Então eu comecei a procurar, aí a minha dupla também, ela começou a dar uma olhada, a gente começou a ver na internet, livros, o que que dava pra gente fazer de grupo, de jogos, né, pra gente estar fazendo com esses pacientes. Então aqui tem ali o bingo, embaixo tem ali que foi super legal, que aquele é um tabuleiro gigante. A gente tinha ganhado umas pecinhas do Patati e Patatá, um tamanho meio grandinho, eu falei, se a gente fizer um tabuleiro gigante de temática circo? E eles amaram, amaram, porque nesses quadradinhos, cada um é uma coisa para avançar as casas, tem os micos, eles amam mico, eles amam dar risada. Tem quebra-cabeça também, tem pinturas, porque tava um dia mais frio, tava chovendo, não tava aquele clima que a gente sempre ficava dando risada e tudo mais. Eu falei, se a gente pintasse alguma coisa, trouxesse esse lado criativo deles, porque eu também gostava de explorar essa coisa do criativo. Falei, vamos pegar uma cartolina, cada um faz o desenho, depois conta o porquê daquele desenho, o que que tem ali. E em cima ali também tem uma outra atividade, onde tem umas perguntas, e eles foram, a partir daquelas perguntas, criando uma história. Trouxe também uma vez um teatro para eles apresentarem. Então foram jogos que estimulavam eles a pensar, a trabalhar em grupo. Pode ir para o próximo, por favor. O Capes News. O Capes News é um grupo que não tinha na época. Ele foi criado por quê? Toda primeira semana, se eu não me engano, acho que quarta-feira, toda primeira quarta da semana, tem a assembleia dos pacientes. Então, ali os pacientes, eles trazem alguns pontos, melhorias, algo que eles queiram mudar, ideias, ali para o CAPS. E numa dessas reuniões, trouxeram a questão de que os grupos ficam muito focados em álcool e drogas. E eles estavam sentindo a necessidade
da questão do vínculo fora do CAPS, porque eles falaram que quando chegam para conversar com outras pessoas, eles não tinham repertório, eles não tinham conteúdo, não tinham o que estava acontecendo no mundo. Então, a gente criou o grupo CAPS News, que era um grupo de toda quarta-feira à tarde, a gente levava notícia para eles. Então, na quarta de manhã, a gente procurava várias e várias notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Mas a gente não pegava notícias de cunho político, religioso, que era um grupo que estava em construção, então a gente pegava assim, coisas mais amplas, notícias no geral. Então, a gente, no primeiro momento, a gente perguntava para eles se eles tinham alguma notícia, se eles tinham visto algo durante a semana, ou alguma fofoca, alguma notícia que eles queriam compartilhar com a gente. A gente abriu esse momento para eles contarem. Depois, a gente ia entregando, porque a gente procurava essas notícias, imprimia e ia entregando para cada um. Então, cada um lia para o grupo. Então, depois que a pessoa lia, a gente abria para discussão e ficava: e aí, alguém quer comentar? O que que vocês entenderam? O que que acharam dessa notícia? Então, a gente ia trazendo notícias sobre o que estava acontecendo para eles saberem o que está acontecendo no Brasil, no mundo e tudo mais. Só que a gente guardava essas notícias. Então, a nossa pastinha ela foi crescendo. E teve um momento que eu falei assim, nossa, falei para minha dupla assim, nossa, tem muita notícia aqui. Falei, ou a gente joga fora, ou a gente dá algum jeito. Aí eu falei assim, e se a gente fizesse um recorte? Porque já estava um tempo já que o grupo já estava ativo, já estava tendo esse grupo e tudo mais. E vamos fazer um recorte. A gente distribui as notícias para os pacientes e eles recortam as notícias, recortam imagens, títulos, do que eles mais gostaram nesses grupos que a gente vem fazendo. E daí também eu imprimi algumas imagenzinhas para eles pintarem, para ir colorindo. E daí essa foi o final de como que ficou o nosso Recortes News. E eles amaram. Eles acharam muito interessante estar retomando essas notícias que aconteceram, que eles leram. Então foi muito interessante. E além disso, nesse grupo, criou-se também o jornal. Então, todo mês, eu não sei se ainda tem, mas é porque eu saí do CAPS em setembro. Mas até então tinha um jornal. A minha dupla e eu, a gente fazia um jornal todo mês contando o que acontecia no CAPS. Então era o jornal do CAPS. Então a gente contava o que acontecia nos grupos, das festas, das ações. Então a gente colocava tudo nesse jornal e um espacinho embaixo onde a gente colocava a parte do horóscopo e o pessoal amava o horóscopo. Tinha gente que já ia direto falando, ai, deixa eu ver o desse mês. E a gente levava esse jornal também para eles estarem lendo, para eles saberem também o que estava acontecendo no CAPS. E antes de eu sair, eu tinha proposto eles fazerem a entrevista, porque a gente começou a entrevistar as pessoas e ficou deles fazerem as entrevistas. Então, para a gente também estimular essa coisa deles terem um contato, deles escreverem, a gente disponibilizava o papel, tudo mais, para eles conseguirem fazer e se comunicar com as pessoas. Então, para a gente ir encerrando, olha, se os manicômios ficaram para trás, por que ainda precisamos lembrar que as pessoas em sofrimento psíquico merecem cuidado, dignidade e liberdade? Talvez porque a luta antimanicomial ainda não tenha terminado. Pode ir próximo. E para a gente ir finalizando, esse cartaz, na semana retrasada, se eu não me engano, teve uma passeata aqui na minha cidade, inclusive eu não consegui, porque estava trabalhando, mas teve uma passeata
por conta do mês da luta antimanicomial. E esse cartaz ele foi produzido nessa caminhada. E ele foi um cartaz que me chamou muita atenção, porque ele brinca justamente com essas frases, com essa frase, né, que a gente viu hoje do fugiu do CAPS. Então, ele fala que ninguém fugiu do CAPS, porque o CAPS ele é portas abertas. Então, e é por isso que falar sobre saúde mental é importante, é trazer inclusão, é trazer cuidado e continua sendo uma coisa que a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar falando sobre. Então, muito obrigada pela atenção de todos, pela disponibilidade que todos têm.